Queridos irmãos, irmãs, amigos internautas que estão acompanhando o nosso canal, aqueles que já se inscreveram, muito obrigado, aqueles que estão divulgando o canal nas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like para que esses vídeos venham alcançar mais pessoas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o meu testemunho, a minha conversão, como que o Senhor me chamou para o Evangelho. Na verdade, como diz o texto da palavra, lá no ventre ele já me escolheu. Eu quero deixar esse texto que está em Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Eu separei esse texto entre tantos textos, nós temos aqui o contemporâneo de Jeremias, Isaías, que também fala muito sobre ser escolhido lá no ventre da mãe. Mas dentro desse texto que li, eu quero falar um pouquinho do meu testemunho. E separei esse texto porque ele faz parte da minha vida. Lá no ventre da minha mãe, o Senhor já me escolheu e me guardou lá, e me livrou, porque Satanás queria já me matar lá no ventre da minha mãe. Então deixa eu contar um pouquinho. A minha mãe casou-se, meu pai já é falecido, e assim que casou, o meu pai se infiltrou na bebida alcoólica e se tornou um homem muito mau. E ela, sem conhecimento, não teve oportunidade de estudar, na época muita dificuldade, morando em regiões remotas, e engravidou e começou a abortar filhos. E abortou 2, aí a minha irmã nasceu, aí ela engravidou de mim. Eu estou resumindo porque o testemunho é um pouco extenso, então eu quero resumi-lo bastante. Ela engravidou e quando ela engravidou, soube que estava grávida, tentou por várias vezes me abortar. Várias vezes, com métodos naturais, com alguns remédios naturais que ensinavam para ela, pulando de barrancos, de todas as formas ela tentou me abortar. E segundo ela me relatou, depois de muitos anos, eu já era adulto, ela me falou dessa realidade triste, que aconteceu, ela sem conhecimento, não conhecia a Deus, uma dificuldade tremenda na época, uma miséria tremenda, e ela me relatou que ela tinha programado, então agora, como ela não conseguiu com os métodos naturais me abortar, ela programou com uma determinada senhora lá na cidade de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, para me abortar lá no ventre. E segundo a minha mãe conta, quando ela foi até essa senhora, que seria o dia que ela iria me abortar, pois bem, segundo ela, a polícia chegou instantes antes e prendeu aquela senhora e o Senhor me deu o livramento. Então, quando o Senhor escolhe, é promessa dele. Desde o ventre eu te escolhi. Aleluia. E então, ela entendeu, graças a Deus, mesmo não conhecendo a Deus, entendeu que era Deus dando livramento para aquela criança que estava lá no ventre dela. Eu nasci num lar conturbado, uma situação terrível. A minha infância, uma infância terrível. Meu pai, mergulhado na bebida alcoólica, um homem muito mau. A minha infância foi muito difícil mesmo. Ao ponto que por várias vezes o meu pai, que lamento, já é falecido, depois eu vou dar alguns detalhes aqui, eu já desde pequenino, trabalhando muito, desde que eu já tive condições de exercer algum trabalho, eu já comecei a trabalhar, porque admirava muito a minha mãe e queria ajudá-la muito. E meu pai no vício, na bebida alcoólica, e a situação difícil, a minha infância muito difícil. E por várias vezes o meu pai tentou me matar, eu e a minha mãe, porque eu defendia, assim que eu tive condições de começar a defendê-la, eu defendia a minha mãe de unhas e dentes. Então ele tinha quando ele bebia, quando ele estava alcoolizado, o inimigo colocava no coração dele, eu não entendia na época, não conhecia Deus, o inimigo colocava no coração dele para nos matar, a mim e a minha mãe. E aquilo foi me causando uma revolta tão grande no coração, que daí o inimigo trabalhava também no meu coração. Eu, pequeno, 8, 9 anos de idade,
eu tinha vontade de tirar a vida do meu pai, vendo o sofrimento da minha mãe. E ele, assim que tinha a possibilidade, tentava tirar a minha vida também. Então, quando ele chegava em casa embriagado, eu lembro-me que na ocasião, a cidade de Bento Gonçalves, região serrana, e nós morávamos numa região bem íngreme, e eu ficava lá escondido. Lembro-me, tinha um pé de bananeiras, eu ficava escondido entre aquelas bananeiras. E quando eu percebia meu pai lá em cima, vindo, bêbado, eu corria para casa e dizia: mãe, vamos nos esconder que o pai está vindo. Olha que situação. E eu sei que aí foi muito difícil a minha infância, e por quem conhece a região lá serrana, eu hoje moro em Curitiba, mas na época, morando lá, o inverno é muito rigoroso, lá naquela região. E eu lembro-me que por alguns invernos, tem um pinheiro lá naquele terreno, que aquilo foi a nossa casa por muitas noites. Eu e minha mãe, com uma simples lona, nós deitávamos no chão no inverno rigoroso. E ali a minha mãe me aquecia com o seu corpo. Lembro-me que eu congelava as minhas mãos, né? E ela aquecia com o ar quente da sua boca, para que não congelasse totalmente os meus dedos. Então foi uma situação muito difícil, muito difícil. Lembro-me que numa ocasião também, meu pai embriagado, usado pelo inimigo, o inimigo colocava no coração dele que ele teria que matar a mim e a minha mãe. Eu lembro-me que uma noite, a minha mãe era muito frio, e ela sabia que de repente eu não ia suportar aquela noite de frio. E ela me escondeu dentro de um galpão onde ela colocava o pasto para o animal, né? Por causa do inverno, deixava o pasto ali seco, né? Para o animal ter comida. Minha mãe sempre teve uma vaquinha, um porquinho e tal, sempre gostou disso. E ela me escondeu dentro daquele pasto. E lembro-me que o meu pai, me procurando em todos os lados para me matar, o inimigo o conduziu até aquele galpão, e ele com um facão na mão, ele passava a ponta do facão, eu sentia a ponta do facão passando em cima do meu peito assim. E ele não me viu ali. O próprio Deus guardou. Então, tanto lá no ventre, minha mãe tentou me abortar, por quê? Porque a situação era muito difícil, ela não tinha o conhecimento de Deus, e ela dizia assim: eu não quero que mais um filho venha ao mundo para sofrer. A minha irmã já estava sofrendo muito. E ela não queria que eu nascesse, por isso tentou várias vezes me abortar. Chorou muito quando me contou, quando conheceu a Jesus. Pediu muito perdão pelo fato de ter abortado 2 filhos e tentado me abortar a mim também. Mas enfim, aquela noite o Senhor me deu o livramento também da morte, e a vida foi aquele transtorno, a minha infância um transtorno, uma ira muito grande no meu coração, desejo de matar o meu pai. Eu falo com propriedade isso porque era o que o diabo colocava no meu coração, em virtude do que eu presenciava diariamente, mensalmente, o ano todo. Com raras exceções, quando ele não se embriagava, aí era uma excelente pessoa. Mas embriagado, o homem era maligno. E o tempo foi passando, e eu com muita revolta no meu coração, mas ia com a minha mãe. Aí minha mãe conheceu a Jesus. Eu tinha ali meus 7, 8 anos, a minha mãe conheceu a Jesus. E eu comecei a frequentar a igreja com ela, eu, a minha irmã, como crianças, e comecei a ouvir a palavra. Lembro-me que na época, uma querida irmã Neura, que já descansa com o Senhor, ela dava a escolinha bíblica para nós, né? A escolinha infantil. Por isso que a importância da escola infantil na igreja. E ela ilustrava as historinhas. Eu lembro-me que ela ilustrava a historinha de Zaqueu, o que aconteceu, o cego de Jericó, e tantas outras historinhas. De Moisés, ela preparava os barquinhos, né, ilustrando a história de como o Senhor salvou a Moisés. E aquilo gravou no meu coração. Mas o tempo foi passando, e eu fui chegando à minha idade da pré-adolescência, e quando cheguei na fase da juventude, a fase mais difícil, eu comecei a trabalhei desde, como diz um ditado, desde que me conheci por gente, comecei a trabalhar na roça com a minha mãe,
e ajudando sempre ela em tudo. Aí consegui um emprego numa pequena fabriqueta que tinha ali próximo de casa, que eles fabricavam esses carrinhos, aquelas carretas para crianças de madeira, e eu comecei a trabalhar naquela fábrica. E aquilo começou a me entreter e me distrair da situação difícil que eu... E comecei a ganhar uns troquinhos para ajudar minha mãe, porque o meu pai não ajudava em casa, tudo que ele ganhava ele gastava na casa de prostituição e com bebidas. E eu que ganhava os troquinhos que ganhava, eu ajudava a minha mãe comprando algumas coisas para nós, e assim foi indo. Com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa empresa como cobrador de ônibus, uma empresa lá da cidade de Bento Gonçalves. 14 anos já com carteira assinada, na época tinha essa possibilidade, hoje seria o menor aprendiz, né? E eu comecei a trabalhar, e ali de fato eu mergulhei no mundo. Ali eu comecei a mergulhar em tudo que era coisa errada que você possa imaginar. Graças a Deus, tinha pavor de bebida, pavor. Nunca usei droga, graças a Deus. Não fui viciado no cigarro só por Deus, porque o meu pai, eu não sei se vocês lembram, vocês que têm aí a minha idade, passaram dos 40 já, né? Que geralmente os pais, eles mandavam acender lá na brasa do fogão, né? O cigarro, e a gente para acender tinha que dar uma tragada, né? Graças a Deus, nunca também viciei no cigarro, graças a Deus, nem bebida, nem droga, graças a Deus. Então, eu comecei a trabalhar nesta empresa e ali eu mergulhei no pecado, em tudo que era coisa errada. E aí chegou a fase da minha juventude, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, e trabalhando naquela empresa, e comecei a usar o dinheiro para coisas que só me trouxeram mais prejuízos ainda. Nunca usei drogas, graças a Deus, e bebida, como eu falei para vocês, mas gastava com outras coisas, com os prazeres da carne. E o tempo foi passando, e eu longe do Senhor, aí quando comecei a trabalhar, me afastei da igreja, e a situação foi ficando cada vez mais difícil. O meu pai continuava, né, no vício da bebida, e por várias vezes eu enfrentei ele. Aí quando eu já cheguei na fase dos 16, 17 anos, então a situação foi se agravando cada vez mais, porque eu não aceitava de maneira alguma, né, aquele tratamento do meu pai para com a minha mãe. E lembro-me que uma vez o Senhor me deu um grande livramento, de eu tirar a vida do meu pai. Um grande livramento. Eu voltando do trabalho, de longe eu escutei os gritos da minha mãe. E eu corri em direção à nossa casa, e ele estava quase alcançando ela com o facão. E como era íngreme, como eu já falei para vocês, ele lá embaixo, quando eu cheguei aqui em cima, eu estou tentando, a gente italiano ilustra mais com as mãos do que fala, né? Mas me perdoem, tá? E eu lembro-me que eu estava construindo um banheiro na casa que nós não tínhamos, para vocês terem ideia da situação, e lá em cima tinha alguns tijolos maciços. E eu lembro-me que eu peguei um daqueles tijolos e pensei, é hoje o dia. E lembro-me que quando eu levantei aquele tijolo para atirar no meu pai, a minha intenção era matá-lo, em virtude da situação. A minha mãe pulou no meu braço e me repreendeu. E eu louvo a Deus por ela ter feito isso. Senão eu teria cometido uma tragédia terrível, que iria carregar pelo resto da minha vida essa dor. Então eu louvo a Deus que Ele tem usado a minha mãe naquela ocasião e me deu esse grande livramento. Porque o que o diabo colocou no meu coração era jogar todos aqueles tijolos em cima dele. Então a situação estava dentro desta realidade que eu estou falando para vocês. E a minha mãe dizia para mim, vamos para a igreja, meu filho. Vamos para a igreja, Jesus te ama, vamos para a igreja. E eu revoltado com tudo e com todos, não queria saber de Jesus, não queria saber de igreja. Mas um dia aceitei o convite dela. Era uma terça-feira. Fui numa congregação próximo da casa, no ministério que a minha mãe congregava na época. E lembro-me que na época quem era o preletor é um querido irmão que também já descansa com o Senhor, irmão Isidoro. Ele ministrou a palavra e de repente Deus
usando o seu servo nos dons. Eu lembro-me que ela apontou o dedo para mim, eu estava sentado num banco bem na direção dele, ele apontou o dedo para mim e disse assim: jovem, hoje o Senhor está te dando a última oportunidade. Se tu não entregar a tua vida ao Senhor, Satanás quer ceifar a tua vida. Eu temi, porque ele apontou o dedo para mim. Me apontou e disse: é você, vem cá na frente. E eu fui na frente e dobrei os meus joelhos, porque daí agora eu gostava muito de ciclismo, era meu esporte. E também treinava na época taekwondo. Eu queria ser faixa preta de taekwondo. Pensa num escravo em dose dupla. Pagava para apanhar. Porque muitas vezes saía lá da academia, tomava cada mata-sapo, como diz, né? No pé do ouvido. Chegava a zunir, né? E pagava ainda no final do mês, né? Esse é escravo em dose dupla. E eu fui para frente do púlpito e dobrei os meus joelhos e fiz uma oração bem hipócrita. Isso era terça-feira, lembra? Terça-feira Deus usou o irmão Isidoro, me apontou o dedo e eu fui para frente. E dobrei os joelhos e fiz uma oração bem hipócrita. Minha oração foi mais ou menos assim: Senhor, sexta-feira é o meu exame de faixa, eu acho que seria já ponta azul. Eu ia ter uma luta para enfrentar o meu oponente, e se eu vencesse eu já passava para ponta azul. Ok. Aí eu orei, uma oração bem hipócrita, e disse assim: Senhor, se o Senhor me ajudar eu passar no meu exame de faixa, sexta-feira, o Senhor me ajudando, eu te aceito como meu Salvador. Olha o pedido que eu fiz para Deus: me ajude eu passar no meu exame de faixa. Por isso que eu botei essa foto inicial aí no vídeo, dessa múmia, né, cheia de faixas, porque é a figura da minha pessoa. O que aconteceu? Quando eu saí do culto, né, no outro dia, trabalhei normal, na quarta, na quinta, então sexta o exame de faixa, eu estava assim, empolgado para aquele exame de faixa, e trabalhei aquele dia só pensando nisso, e treinei muito. No intervalo do almoço eu treinei alguns golpes. Ok, eu queria ser, né, ponta azul, passar para a fase ponta azul, ponta vermelha, não me recordo com detalhes. E eu saí do trabalho, longe da minha casa, e na época eu tinha uma bicicleta muito boa, e eu coloquei todo o gás que pude, porque eu tinha aquela luta, e era às 19 horas, e eu ia ser o primeiro a lutar, enfrentar o meu oponente. E como eu falei para vocês, a região de Bento Gonçalves, muitas ladeiras, muito íngreme, região serrana, e minha mãe, na ocasião, comprou, até brincava com ela comprou lá embaixo no bairro. Disse para ela: mãe, por que não comprou lá em cima, né? Mas tudo bem. E quando eu cheguei nessa descida da minha casa, em alta velocidade, eu sofri um acidente. E quando eu sofri esse acidente, o Senhor poupou ainda a minha vida. Me deu mais uma oportunidade. Porque o acidente foi gravíssimo. Gravíssimo. Eu atropelei um menino em alta velocidade com a minha bicicleta. E eu fui naquele asfalto, naquelas pedras, deixando pedaços de pele, carne, peito, a pele do peito, das costas, dos braços. E eu travei a minha clavícula aqui, no cordão, meio fio, como você entender. E quando eu travei aqui, que o osso entrou para dentro, fraturei costela, bacia. O meu corpo, segundo me contaram, que no barranco em cima tinha ali um bar e muitos viram um acidente, eu travei o meu corpo e eu caí em cima num monte de pedra brita, cascalho, porque lá embaixo tinha uma casa que estava na base, a construção, a laje estavam iniciando e os ferros de construção esperando eu cair em cima deles, lá embaixo. Mas meu corpo parou nas margens daquele abismo. Como que o Senhor me dizendo: você chegou até no vale da sombra da morte, mas eu te dei mais uma oportunidade, no abismo para cair. Aleluia. Mas o Senhor me deu mais uma oportunidade.
E ali me socorreram imediatamente, um colega desesperado veio correndo e me puxou pelo esse braço, por isso que você não pode tocar em pessoas que sofrem um acidente, porque você não tem o conhecimento, né? O que aconteceu no corpo dela, você não sabe como pegar essa pessoa e você pode causar mais danos e pode levar essa pessoa até o óbito. Então por isso que é sempre aconselhado chamar o socorro médico para aqueles que têm já o conhecimento, né, da causa, para poder mover a pessoa ali do seu local ali do acidente. E esse colega me puxou pelo braço esquerdo para mim não cair naquele precipício lá em cima daqueles ferros de construção. E quando ele me puxou, esse osso saltou para fora, porque ele tinha entrado para dentro com a pancada. Quando eu travei na pedra, raspei a cabeça aqui, tirei parte do cabelo e travei o osso. E quando ele me puxou, esse osso saltou para fora. Eu estava basicamente em coma, mas lembro-me que a dor foi tanta que eu dei um grito muito forte. O osso ficou exposto para fora, aí você fica torto. E já me socorreram e me levaram para o hospital e a situação foi tenebrosa. E quando eu voltei para casa, sabe como eu voltei para casa? Eu voltei para casa como eu pedi na oração na terça-feira. Senhor, me ajuda eu passar no exame de faixa. Pois bem, quando eu voltei para casa do hospital, eu tinha faixa dos pés à cabeça. Porque todas as partes, coxa, joelhos, tudo ralado. Eu fui arrastando o meu corpo no chão, fui deixando pedaços de carne, de pele e essas faixas. Aí a dor, aí o sofrimento começou. Porque essas faixas grudavam nas feridas. E todo momento do curativo, tirar essas faixas e botar novas faixas, a dor era terrível. Mas mesmo assim, ainda o coração estava duro. Mas lembro-me que uma noite, eu em casa com muita dor, liguei o rádio para ouvir uma música. E quando eu liguei o rádio, a importância da programação de rádio, de estarmos falando para pessoas, eu sei que esse vídeo pode alcançar alguém, não sei se na mesma situação minha, mas uma coisa eu tenho para te dizer, eu sei que desde o ventre o Senhor te escolheu. E eu liguei aquele rádio e estava numa programação de uma determinada igreja, programação evangélica, e parece que aquele pastor estava dentro do meu quarto. Disse assim, você que está aí deitado nesse leito de dor, que o Senhor te deu mais uma oportunidade, entrega a tua vida a Ele. E me fugiu aqui um detalhe desse testemunho, eu quero passar para vocês. Nesse período que eu trabalhava de cobrador, eu conheci um senhor que era dono de uma boate em Bento Gonçalves, é o SUSFA, uma das boates famosas lá de Bento Gonçalves. E eu fui trabalhar nessa determinada boate, conheci esse senhor e fui trabalhar nessa boate. Eu cuidava da credencial de sócios, só entrava sócios com a sua mensalidade em dia. Então de dia eu trabalhava de cobrador de ônibus e nos finais de semana, à noite, eu trabalhava na portaria dessa boate. E ali eu fiz muitas amizades que eu pensava, né? Ter muitos amigos, eu pensava. Porque alguns estavam com a mensalidade vencida, eu deixava passar, né? Amigo, ô Sidney, e traziam um refrigerante para mim e tal, e aquela bajulação toda, porque eu deixava eles passar sem pagar a mensalidade. Eu achava que eu tinha muitos amigos. Pois bem, quando eu sofri o acidente, fui para o hospital, sabe quantos desses amigos vieram me visitar? Você já acertou em cheio. Nenhum. Nenhum. Lá na minha casa, deitado na minha cama, todo quebrado, todo enfaixado, sabe quantos vieram me visitar? Nenhum. E o dia que eu ouvi esse programa de rádio, aleluia, e esse pastor falava, você que está deitado nesse leito de dor, o Senhor te deu mais uma oportunidade. Eu quero colocar um louvor aqui. Medita nesse louvor. E entenda que o teu verdadeiro amigo é Jesus. Aí ele colocou aquele louvor. Eu tenho um amigo que está comigo para me ajudar. Eu não tenho medo que este amigo venha me deixar. E eu comecei a ouvir aquele louvor. E aquele louvor foi entrando em meu coração. E eu comecei a chorar e derramar lágrimas.
e chorar, entreguei a minha vida ao Senhor lá naquele leito. Aleluia. Isso foi em 1995 para 96. Bendito é o nome do Senhor. Que o Senhor me resgatou daquela vida pregressa que eu vivia. E eu ali não pude dobrar os joelhos porque eu estava todo enfaixado, mas deitado naquela cama. Eu disse, Senhor, eu quero te servir. A partir de hoje eu quero te servir. Me perdoe por tudo que fiz até aqui. E me dê força para te servir. E ali eu falei com Deus e comecei a chorar e falar com Deus. E minha mente começou a ouvir aquelas histórias que a irmã Neura contava quando nós éramos crianças. E eu derramava lágrimas e entreguei minha vida a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. E daquele dia para frente, aquele louvor, falando assim, o verdadeiro amigo. Aí o coro desse louvor diz, amigo leal, eu encontrei, tu podes encontrar. Este amigo pode te guardar em todos os lugares que você for. Amigo inseparável, não há outro igual. Segurou as minhas mãos e segurei as suas mãos e nunca mais eu irei largar. E eu fiz esse propósito com o Senhor. E eu louvo a Deus que hoje é dia 28 de janeiro de 2020. Alguns anos já se passaram, né? E eu louvo a Deus que até aqui Ele tem segurado em minhas mãos. E a minha oração é que o Senhor me dê graça para até o fim dos meus dias aqui eu servir a Ele à luz desta palavra, porque o meu desejo é o céu. E eu quero encerrar esse testemunho fazendo uma pequena oração por você, por mães que vão me assistir, pais que quem sabe os seus filhos estão longe do caminho do Senhor. Confia, continua orando, continua chorando, porque mais hoje ou mais amanhã, aleluia, o Senhor vai fazer no coração dele o que fez no coração do filho pródigo. O que Deus fez no coração do filho pródigo, pastor? Ele lá no chiqueiro de porcos, comendo as bolotas, as rações, a lavagem que os porcos comiam. Ele caiu em si. A melhor queda na vida do homem é essa, quando o homem cai em si. E caindo ele em si, ele disse, quantos trabalhadores, funcionários na casa do meu pai têm abundância em pão? E eu estou aqui perecendo. Eu vou voltar. Aleluia. Eu vou pedir perdão. Eu vou dizer, pai, eu pequei. Seu filho vai voltar. A sua filha vai voltar. Minha irmã, o teu esposo vai voltar. A tua esposa vai voltar. Filhos, os seus pais vão voltar. Creia nisso. Em nome de Jesus. Se possível, ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por ter me escolhido lá no ventre da minha mãe e ter me livrado de todas as tentativas de aborto. E depois, na minha fase de jovem, a rebeldia, mas mesmo assim o Senhor me amou e livrou a minha vida e me guardou dos acidentes que o inimigo tentou ceifar a minha vida. O Senhor me guardou e o Senhor me deu esta oportunidade que eu abracei ela em 96 e até aqui o Senhor tem me sustentado. Eu oro por esta querida irmã, este querido irmão, este jovem, esta moça que me ouve, Senhor. Eu não sei qual é a situação, quem sabe luta na família, no casamento, na convivência, pais e filhos, transtornos, muitas brigas, muita discórdia. Senhor, tem misericórdia. Entra nesta casa, entra neste coração, muda essa história, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, pedindo a tua paz, a tua proteção a esta casa, esta família, esta moça, a este rapaz. Esclarece a tua palavra, assim como o Senhor esclareceu ao meu coração. Em o nome de Jesus, Pai, eu peço. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Obrigado por ter assistido aí o testemunho. Divulgue nas redes sociais. Vamos falar do amor de Jesus, o que Ele faz por nós, o que Ele tem feito. Amém? Inscreva no canal, se inscreva aí no canal, deixe o seu like e que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo. Na paz do Senhor Jesus.